boa noite. Está dando nós, mas não. Agora é de vez. Podcast Projeto RBA, diretamente dos estúdios do Projeto RBA para vocês. Vai ser um podcast muito diferente dos outros. A gente vai bater um papo de amigo. Vai ser aquele papo de amigo, papo família. Vocês podem deixar aí o recado de vocês. Como hoje é o primeiro podcast que eu estou fazendo, a Vera, uma espera de um ano, desde quando eu comprei os meus microfones. Não, primeiro veio na minha mente, na verdade sim, mas vou te explicar uma coisa. Esse podcast já era para acontecer há 5 anos, mas o nosso tempo não é o tempo do Papai do Céu. Às vezes a gente pode fazer planos, mas quando começa a se concretizar, começa a entrar as coisas para começar a dar errado. E eu, vendo as pessoas fazendo os podcasts, falei assim, já é hora de ter o meu podcast, né? Aí, há um ano atrás, veio aquilo no meu coração, vou montar um podcast. Aí eu fui, comprei as mesas, a mesa com os microfones e tal, veio, que são esses microfones aqui. Aí depois eu vi a necessidade de trocar as câmeras, porque as câmeras eram muito, superiores, mas a qualidade de imagem era boa. Aí das câmeras eu falei, agora eu vou começar. Aí entrou um empecilho que eu precisava de uma mesa. E eu, não, agora eu vou começar. Aí entrou os cursos, comecei a fazer o curso no Senac. Aí não tinha tempo de fazer o podcast. Aí terminei o primeiro, comecei um relacionamento. Aí eu falei, eu tenho que fazer esse podcast. Esse podcast tem que acontecer. Parti para o segundo curso. Aí curso, casa de namorada, e me impedindo de eu realizar esse sonho. Mas eu não desisti. A gente não desiste das coisas, a gente dá um tempo para as coisas se encaixarem. Aí nesse período que eu estava no relacionamento, estava no curso, pintou mais uma situação de doença. Que eu tive que ajudar uma pessoa que quando Deus manda, Deus não pede, Deus manda, tu tem que cuidar dela. Que serviu de tratamento para mim. Eu falei, caraca, cara, Aí entrou o assunto de mesa, assunto de tratar das pessoas, e eu querendo começar o podcast, e nada de começar, eu chamava um, chamava outro. Cheguei até a gravar algumas coisas, mas ficou no plano. Aí falei assim, sabe de uma coisa, se eu for esperar demais, as coisas nunca vão acontecer. Então, hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, está sendo realmente o primeiro podcast. Eu sou muito grato a Deus por ter feito grandes coisas na minha vida, em todos os sentidos. Eu passei por um momento difícil, fiquei um pouco triste e tal, mas eu creio que todos esses momentos Deus falava comigo, filho, não desiste não. Desiste não, porque eu estou contigo. Já perdi a minha fé, quase me tornei incrédulo.
Mas foi nessa situação que eu comecei a ver a mão dele operar e as coisas acontecerem. E eu sou muito grato a Deus que hoje nós estamos aqui. E o primeiro assunto que eu escolhi foi sobre gratidão. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é gratidão? Escreve nos comentários do Facebook. Hoje só vou transmitir pelo Facebook, mas a partir de amanhã vai ser transmitido pelo Facebook e pelo meu canal no YouTube, que é Projeto TRBA Podcast. Então, estou muito feliz. E antes de eu passar a palavra para o meu amigo Marcos Simas, que hoje é uma festa para gente. Eu vou definir o que é gratidão. Vamos lá. Gratidão, significado. Significado de gratidão. Gratidão é o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Esse reconhecimento pode ter dois pontos de vista diferentes. No primeiro caso, é um indivíduo perceber as coisas positivas que fez para os outros. Entendeu? Mas existem vários tipos de gratidão. Entendeu? E eu estou muito feliz mesmo. É mais uma etapa do projeto RBA. É um sonho que está sendo realizado por todas as dificuldades que eu passei, por tudo que eu passei. E hoje eu estou aqui para, primeiramente, ser grato a Deus por tudo e ser grato por todas as pessoas que estiveram do meu lado até hoje, e gratos também pelas pessoas que no meio do caminho me abandonaram, entre aspas, mas eu creio que vai chegar um dia que me abandonaram hoje, vão voltar para o caminho, porque eu creio numa coisa. As pessoas acham que círculos se fecham quando termina uma amizade, quando se termina um relacionamento. E é uma coisa que eu aprendi, que um ciclo só se termina quando uma pessoa morre. Aí se termina o ciclo. E enquanto a gente estiver vivo, a gente pode até se distanciar de algumas pessoas por um período. Mas eu creio que Deus lá na frente vai trazer aquela pessoa de volta para o nosso convívio. Boa noite aos nossos amigos. Estou muito feliz aí de estar participando, tendo a honra, de estar participando aí com o Leandro, desse projeto dele, que a gente vem interagindo, a gente vem trocando ideia. Na verdade, essas ideias que a gente tem falado, eu e o Leandro, no que se diz respeito ao que está acontecendo aqui hoje, agora que de fato eu tenho conhecido o Leandro. Eu tenho 56 anos, que eu moro no bairro, o Leandro tem 44, que também mora no bairro. Eu sou uma safra na frente dele aí. É verdade. Né? E a gente sempre se cruzava na rua, batia um papo, sempre informal, mas eu sentia que existia alguma coisa para a gente ter uma proximidade. Mas o Leandro acabou de falar isso aí, sobre uma coisa chamada tempo.
nós não conseguimos dominar a gestão do tempo. Principalmente que existe um que é o gestor desse tempo. Que eu creio uma soberania, né, sobre a nossa vida, que é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele diz lá, há tempo de nascer, há tempo de se desenvolver, há tempo de edificar, é tempo de derribar, é tempo de sorrir, é tempo de chorar, é tempo de se abraçar, é tempo de ficar afastado, enfim, assim é determinado o tempo para todas as coisas. E eu e Leandro ter essa proximidade nesse momento agora das nossas vidas, eu creio que é um tempo designado pelo Altíssimo para aquilo que ele precisa se desenvolver. Ele precisa desenvolver entre nós. É muito interessante, Leandro, falando em que você perguntou para as pessoas que estão nos ouvindo, para o teu público aí, para os teus amigos do Facebook, do YouTube, do Kawaii, né? Enfim, não importa qual seja o canal, as pessoas que nos acompanham, que te acompanham, eu também tenho um conceito do que é gratidão. Tem independente da religião, tem um versículo que diz que em tudo dai graças. Gratidão para mim hoje é essa alegria de você não compreender, porque hoje pela manhã, Leandro, nos foi dado esse fôlego de vida. Sim. Porque você falou uma coisa muito interessante sobre ciclos. E é interessante que a gente está falando agora, dentro do que eu compreendo, da minha leitura, humilde leitura de vida, dos meus 56 anos, que de fato a vida ela é feita de ciclos. Sim. E hoje pela manhã, que você não sabe porquê, nem eu, muito mais se merecemos ou não, ou se merecíamos ou não, estar agora nesse horário falando. Porque hoje pela manhã, para muitas pessoas foi encerrado o ciclo. A gente falou sobre isso semana passada. Tu tocou sobre isso. Fala mais ou menos que você falou naquele dia que a gente tivemos essa conversa. Do ciclo, tipo assim, as coisas já estão começando a se encaixar, tá vendo aí como é que são, como é que é uma coisa divina? Falando de gratidão, de ciclos, de tempo, 3 palavras: gratidão, ciclo e tempo. 3 palavras que se conectam uma na outra. Gratidão. Tempo, porque o tempo é livre. E ciclo. Por quê? Porque quando você é grato, você colhe ciclo para você entender. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim. Então hoje para mim, a gratidão é algo que o que me sobreveio hoje, que foi o fôlego dessa manhã, e por eu desconhecer de onde vem essa... Eu não tenho mérito nenhum. É algo que é nos dado pela uma soberania. E é tão interessante isso, que mesmo aquele que hoje
por algum motivo, por alguma circunstância que é nos dado pelo uma soberania. Não reconhece. E é tão interessante isso, que mesmo aquele que hoje, que não reconhece por algum motivo, o que nos sobreveio de fôlego hoje, que para mim é de uma soberania, ainda assim não reconhece. O Altíssimo nos deu o fôlego até para aquele que não o reconhece. Sim. Porque Ele é sobre todas as coisas. Sim. Então, para mim, a gratidão é exatamente não saber explicar isso. Eu não preciso de nenhuma explicação para isso. O que eu estou tentando passar é que dentro de mim há um regozijo por isso me sobrevir. Então, para mim, isso é gratidão. Isso é intangível. Isso não se explica. Gratidão não se explica. Gratidão se vive. E é tão interessante tudo isso que nós estamos falando. A ciência, os estudiosos, né? Porque a ciência, ela é divina. E muitas das vezes nós queremos muita explicação, a gente quer estudar da onde vem tantas coisas que são inexplicáveis. Por isso que eu acho interessante que até aqueles que não confessam ou não têm um entendimento do que é uma soberania para cada um, tem até uma canção aí, uns falam de que é canção, outros falam que é louvor, e eu acho muito interessante, né, que é uma canção que diz que ninguém explica Deus, nem o cristão e nem o ateu, ninguém explica Deus. E quando a gente, falando de você, Leandro, essa proximidade que eu tive contigo nesses 15 dias, a gente já conversou algumas coisas, e hoje eu estava conversando com um outro amigo, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Ele é um empresário da área da educação, muitos devem conhecê-lo, que é o Jorge Alberto. Muita gente boa. Jorge Quero trazer Alberto. ele aqui. O Jorge Alberto é um grande amigo. Eu estava falando exatamente, a gente fomos resolver algumas coisas, profissionalmente estou resolvendo para ele, estou prestando um serviço para ele, como amigo e como um prestador de serviço que eu sou. Ele me solicitou. E aí tive o prazer e o privilégio hoje de almoçarmos junto. Estava ele, a esposa dele e a cunhada dele. E na hora que a gente estava trocando ideia lá na mesa, a gente brincando muito, e foi servido o almoço, e eu falei para ele exatamente: Jorge, olha só que coisa, eu agradeço por a gente estar junto aqui nesse momento. A gente estava almoçando e sabendo que naquele momento muitas pessoas não poderiam estar com condições de estar almoçando, de estar comendo, de estar tendo alguma refeição. A gente estava no almoço e sabendo que muitas das pessoas de manhã não conseguiam nem tomar o café. Quer dizer, eu já estava na hora do almoço, já estava em outra fase, né? em outro momento de se alimentar, que já tinha passado a hora do café da manhã. Quer dizer, sabendo que muitas pessoas de manhã não teve nenhum café da manhã, e eu já estava na segunda refeição. É um grande privilégio isso. É um privilégio para a gente e ao mesmo tempo é uma tristeza, né? Tipo assim, eu vou falar um pouco, tu tocou numa coisa agora, privilégio pra gente. Eu convivi com uma pessoa durante 5 anos. Graças a Deus, nós somos uma pessoa bem resolvida, temos o nosso salário, temos o nosso dinheiro, temos a nossa casa. E eu fico imaginando essas pessoas que não têm nada para comer. Tipo assim, fica dependendo da boa vontade das outras pessoas para se alimentar.
E às vezes eu estava aqui em casa, fazendo meu trabalho no estúdio, e ela me ligava. Léo, pelo amor de Deus, tô com fome. Parecia que pegava um negócio no meu coração e... E, assim, era uma pessoa muito vulnerável e tal, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de eu fazer parte da vida dela e ela fazer parte da minha vida. E eu aprendi muitas coisas com ela, muitas coisas maravilhosas que vira e mexe, eu lembro, eu começo a chorar quando ela me botava na parede. Tipo assim, aprende a tomar as atitudes, porque eu sempre fui bobão. Bobão. Se antigamente se desse uma tapa na... Desculpa. Uma tapa na minha cara, eu já... Hoje em dia não. Depois que a gente cresce, amadurece, a gente tenta resolver na maneira possível. Então, é tipo assim, não só ela, várias pessoas que a gente vê por aí, né? Passando dificuldade, necessidade, não ter nada para comer, não ter nada para se vestir, que vive uma vida vulnerável. Então, esse período que eu convivi, eu aprendi, né? Que a gente não deve só olhar para o nosso umbigo, a gente também tem que ver que do lado da nossa casa existem pessoas 1000 vezes pior do que a gente e precisando da nossa ajuda. Léo, olha só para concluir essa situação hoje, que eu estava passando com um amigo lá e a gente conversando exatamente sobre isso. Então, isso é viver a gratidão para mim. Sim. Mas o que eu tentei passar para ele, que como ele é um cara que ele trabalha muito, junto com a esposa dele, o que eu estava tentando, a gente estava conversando, era tentar mostrar para ele que muitas das vezes nós somos escravos e refém das nossas vaidades. Sim, infelizmente. E ele é um cara que ele estava vivendo, ele trabalha muito. E eu pude perceber que muitas das vezes você trabalha. Primeiro passo que as pessoas trabalham ou buscam seus sonhos, seus objetivos, é para monetizar, é para ganhar dinheiro. Esse é o primeiro passo. E eu pude perceber que muitas pessoas sofrem por causa disso. E como a gente estava se tratando, eu estou falando nesse assunto porque a gente veio falar de fome. E a gente estava falando de fome, de feijão e arroz, de café, de bolo, de suprir essa fome fisiológica. Mas, Léo, e você falou, poxa, assim, mas às vezes a gente consegue estar comendo alguma coisa, do lado da nossa casa tem alguém passando uma necessidade e tal, alguém na esquina do que a gente está passando dormiu num relento e não conseguiu tomar um café da manhã. Esse é um tipo de fome, porque socialmente essa pessoa ela não monetiza, ela está à margem da sociedade, muitas das vezes. É o que mais a gente vê por aqui, né? Mas, para mim hoje, Léo, essa fome não é ainda a que mata mais. Para mim, a maior fome que mata mais, cara, é a fome da ingratidão. Pô, nem fala, cara. Entendeu? Então, ou a fome da gratidão, a pessoa tem fome de ser grato e não consegue porque ela vive incompatibilidade com ela mesma. Então não é a pessoa, é a pessoa que ela acorda, ela vai na sua geladeira,
ela tem o que escolher para comer. Ela vai no seu armário, ela tem o que escolher para vestir. Ela sai do seu quarto e tem como escolher qualquer roupa de cama que ela quer colocar, o seu travesseiro, até o mais afortunado, o seu travesseiro com pena de ganso, né? Pavão, ganso, existem vários tipos de Mas, travesseiro. No decorrer do dia, essa pessoa, em algum momento, ela se encontra vazia. Ela teve todos os alimentos. Mas tem determinado momento do dia que essa pessoa, Léo, ela se encontra com fome. Ela se encontra com fome de não saber o propósito por que ela está com fôlego de vida. Então, muitas das vezes, ela está com muito mais sofrimento do que aquele que está à margem da lei, mas não porque ele quis, ele está vivendo a mendigância, porque ele foi, por alguma circunstância social, ele foi levado àquilo. E muitas das vezes, aquela pessoa que está vivendo sobre a mendigância, nos olhos sociais, e você conversa com aquela pessoa, ela te nutre. Porque ela mesmo naquela condição social, ela não tem fome de gratidão e ela se encontra grata. Cara, isso é um paradoxo. Então, fome, Léo, é muito subjetivo o que é fome. Então, estar com fome ou estar saciado, para mim, depende das circunstâncias da tua leitura de mundo para o que tu quer. Eu posso estar muito saciado em alguma coisa. Exemplo, eu posso estar saciado de alegria e estar com fome de paciência. Então, em cada momento da nossa vida, em cada circunstância que passamos, eu acredito que nós temos fome e em alguns momentos estamos saciados em outras coisas. Então, trazendo para você que o podcast, a gente está trabalhando nessa situação desses 15 dias que a gente tem se conhecido mais, e eu falei que quando a gente fosse fazer o podcast, estou me sentindo honrado, lisonjeado de estar sendo, você falou que seria agora a Vera. Agora a Vera. E eu estar participando desse teu primeiro a Vera. E peço até desculpas aí, porque eu tinha um pouco dessa dificuldade de estar diante das câmeras. A tecnologia, para mim, é algo que me assusta ainda muito. Mas o Léo, ele é inspirador e quebrou um pouco isso comigo. E eu estou avançando e estou conseguindo vencer a máquina, a tecnologia. E uma das coisas que eu quero botar agora em evidência, Léo, porque muitos que não te conhecem, Léo, ou muitos que te conhecem, quero falar para vocês, para muitos que conhecem passando na porta aqui do supermercado em frente à nossa casa, vou fazer uma propaganda aqui 0800. Mercado Guanabara. Eles não estão nos pagando nada, mas a gente vai falar. Não custa nada. Não custa nada, né? Minha mãe é uma garota propaganda do Guanabara já, todos os dias. Então, quando muitas pessoas veem o Léo em frente ao Guanabara, e o Léo, não porque ele quis, por circunstância da vida, o Léo para muitas pessoas é uma pessoa limitada. Para muitas pessoas, olha o Léo com um coitadismo, e muitas pessoas olham o Léo como um portador de necessidades especiais. Que na verdade, vou abrir um parêntese aqui, vou fazer até uma brincadeira, que todos nós somos especiais, né? Justamente, é isso que eu quero quebrar aqui. Então, eu quero falar para todo mundo o que é o Léo como inspiração. Porque se tem uma coisa que o Léo não é o portador de nada, mas uma coisa que ele é especial. Não porque ele porta nada. Não, mas o que disse que eu não porto? Eu porto sim.
Eu porto amor no meu coração. Amor, mas não esse portador de necessidades especiais que criaram, que muitas das vezes nos afasta um do outro. Sim, mas o que acontece, ô Simas? Tu tocou num assunto que outro assunto, hoje, tipo assim, é gratidão, mas a gente vai conversar sobre tudo. Que horas tem? São 8. Tu tem filho pequeno em casa? Ah, não, ele é casado, eu sou solteiro, então ele tem que ir pra casa. Tô brincando. Tu tocou no assunto agora, mais assunto que eu queria comentar sobre se permitir, se conhecer. Certo. Você vem falando sobre isso. Então, interagindo com você, Léo, a gente bateu um papo e conseguiu conhecer um pouco mais da tua essência, que eu só te conhecia, a gente trocava algumas ideias, você já me inspirava, porque sempre que eu te via na porta do Guanabara, todas as vezes que a gente se esbarrava e conversava, eu era uma inspiração, porque eu não via nenhuma limitação em você, porque você estava sempre com um sorriso, sempre de alguma forma cumprimentando as pessoas e tal. Mas o que mais me chamou a atenção depois que a gente trocou essa ideia, eu comecei a te conhecer mais um pouco, e muitas pessoas não o conhecem, eu queria te perguntar, sendo um canal ou sendo um porta-voz de algumas outras pessoas que talvez gostaria até de te fazer essa pergunta e não tem uma oportunidade, eu estou tendo. Gente, sintam-se representados de algumas coisas que talvez você quisesse perguntar para o Léo e eu vou estar perguntando. Léo, meu irmão, meu amigo, quem é o Léo? E quando você me falou da tua essência, de como tudo começou, quando você veio, e aquilo quando você falou um pouco da tua história, aquilo mexeu muito comigo, porque para o Léo chegar, gente, isso é muito forte, eu até um pouco me emociono, para o Léo chegar, a tua genitora teve que ir embora, e quando a tua genitora foi embora, você nem ela teve culpa, e de você sobreveio a você algumas sequelas do teu nascimento. Léo, quando isso te sobreveio, o que de fato, quem foi o Léo que se construiu com tudo isso que te sobreveio, que você não teve domínio sobre isso, e nem você pediu isso? Como é que é isso, Léo? Quem é o Léo? Simas, eu vou falar uma frase para você que eu tenho até um vídeo do meu depoimento que eu gravei, está até registrado no YouTube. O que é o Léo? O Léo é uma pessoa que tinha tudo para ser um fracassado. Primeiro, nasceu depois da morte da sua mãe, genitora. Segundo, os médicos disseram que eu nunca iria andar. Terceiro, uma pessoa que na idade do entendimento falava que eu nunca iria sair do primário. Quarto, uma pessoa que sempre amou música, que sempre amou tocar de vinil, mas por limitações as pessoas sempre diziam que eu ia quebrar agulha. Eu sou um tipo de pessoa que tinha tudo para ser mais uma pessoa fracassada que deu certo. Então, quando lá no início que eu falei que essa limitação, ela não, seja de quem quer que seja alguém que tem por alguma circunstância,
ela teve uma dificuldade visual, auditiva, na fala, na sua mobilidade, essa limitação, Léo, na verdade não é de quem porta a circunstância que lhe sobreveio, é do olhar do outro. O outro é que é limitado de como ver alguém que é diferenciado por alguma coisa que muitas vezes ninguém quer viver uma circunstância dessa, né? A gente não está aqui para trabalharmos alguma coisa dentro de uma hipocrisia. Ninguém vai se sentir pleno prazer porque é um pouco diferenciado, porque te sobreveio alguma coisa na audição, alguma coisa na fala, alguma coisa na mobilidade, né, alguma coisa na visão. Mas essa pessoa, isso sobreveio. E é grande, cara, eu admiro isso é uma inspiração, porque muitas das vezes eu tive uma tia, ela é falecida, que ela perdeu a visão no decorrer da vida por uma circunstância de uma diabetes. E minha tia Arlinda. E depois que minha tia ela perdeu a visão, eu comecei a limitar a minha tia, e era uma coisa tão interessada que ela brincava muito, que muitas das vezes eu estava perto da minha tia, e eu começava a falar alto com ela, porque ela não enxergava. E ela falava assim, ela me chamava eu de Marquinhos. Marquinhos, eu tô te ouvindo, filho, eu só não tô te vendo. Caraca! Entendeu? Então a minha tia, ela brincava com aquilo que pra mim, porque você desconhece, entendeu? Você se limita com o outro que tem alguma coisa, alguém que não tem uma mobilidade, alguém que não enxerga. Certa vez eu fui ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, ela era deficiente, ela tinha uma deficiência visual, ela não enxergava. E eu, por desconhecer aquilo, eu não sabia o que fazer. Tipo assim, na verdade, quando eu fui ver, a pessoa que estava me atravessando a rua, porque a maneira como eu fui pegar nela, ela era estranha. E ela foi, me botou a mão no ombro dela assim, ou seja, ela que me conduziu, Léo. Então nós, que supostamente, não sei se é isso, que nos conceituamos como normais, eu faço a pergunta, o que é ser normal? Então, dentro do físico, não sei, eu estou falando. Então eu acho que tudo isso é mental, é a maneira como você se constrói, como você se comporta, dentro das tuas limitações, do que o outro supostamente para você é limitado. Às vezes o outro, Léo, ele se considera normal, ele não tem limitação nenhuma. Nós que nos sentimos um pouco diferente do outro, limitamos o outro. Olha só, uma coisa interessante, sem querer te cortar. Eu tinha uma namorada que ela era surda dos 2 ouvidos. Então ela usava o aparelho. Aí eu fiz uma pergunta para ela, por que você não aprende Braille, né? Que se dá o nome? É Braille, né? Ela, não. O médico disse que se eu aprender Braille, isso daí pode gerar um problema para mim. Assim como uma muleta é para uma pessoa que tem necessidade de usar muleta, o Braille para ela tinha que... iria servir de muleta para ela. Então, como ela usava o aparelho auditivo, então ela tinha que escutar e aprender a falar junto com essas pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, tem coisas que, para as pessoas, que... Tu falou da questão da pessoa que é deficiente visual. Da pessoa que é cega, você falar como se fosse surdo. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a pessoa não aceita certo tipo de ajuda, não é nem por questão de ignorância, entendeu? Mas porque se ela não começar a se acostumar a praticar aquilo que ela tem que fazer,
aquilo vai se tornar para ela uma comodidade, entendeu? Não, não vou fazer porque vai ter alguém que vai fazer por mim. Então tem pessoas que são assim, entendeu? Não, deixa eu fazer, porque eu fazendo, eu vou ter capacidade de exercer algumas coisas. Que nem eu, tipo assim, tinha coisa na minha vida que meu pai chegava, não, deixa eu pregar para tu falar, não. O dia o senhor vai morrer. E no dia que não tiver ninguém, como é que eu vou fazer? A gente precisa de ajuda, tem coisas que não dá para fazer. Sim, mas é tipo assim, a gente também tem que desenvolver, que senão dá ruim. Léo, eu me sinto assim honrado, sabe, de a gente estar trocando essa ideia, porque a gente queria ser voz para muitas pessoas que as pessoas não escolheram que as circunstâncias lhe sobrevieram. Sim. Né? Mas são pessoas normais. Nós temos que ter essas pessoas como pessoas normais na nossa sociedade, na maneira como a gente lida, nas pessoas, na maneira como essa. Porque cada pessoa dessa, que nós colocamos as limitações, essas pessoas elas nos ensinam a gente a caminhar junto, né? Nos dá o que realmente é estrutura de vida. Você vê aí, né, as Paralimpíadas nos mostra isso. Quantos recordes são quebrados, né? Quantos limites estão vencidos, de você dizer, caramba, irmão, é algo assim extraordinário, eu vibro com isso, entendeu? Uma das coisas que quando a gente estava trocando uma ideia, que você estava falando da tua trajetória, né? Da perda que você teve da sua mãe no parto, no seu parto, né? Sim. E você, por essa circunstância do parto, você acabou tendo os teus problemas que te sobreveem, neurológico, e veio alguém que quis falar para você que você seria plenamente limitado, e Deus mostrou que ele era, de qualquer forma, ele ia te preencher com algumas aptidões que ia subjugar isso. E uma coisa interessante, Léo, como foi, Léo, você crescer com um olhar de criança, como você como uma criança, que uma criança, quando ela está no seu desenvolvimento, ela já tem as suas dificuldades no seu desenvolvimento para sair desse mundo dela infantil, dentro do seu crescimento, já é uma coisa normal, porque ser criança é criança, né? Criança, ela é criança. Sim, tipo assim, eu estava até conversando com o meu sobrinho sobre isso, que uma criança normal corre, brinca de lutinha, brinca disso, daquilo outro. Assim, eu agradeço ter uma escola aqui no bairro. Vou até marcar aqui porque eu vou fazer o recorte. Tudo que está sendo gravado aqui vai virar recorte. Tem uma escola aqui no bairro que se chama Presidente Roosevelt. Não sei, tu já estudou lá? Não, eu estudei na Engenheiro João Tomé, mas tem muitas pessoas do meu centro de relacionamento aqui da gente que estudou lá. Sim. Quando eu comecei a pegar a idade do entendimento, eu fiz 10 anos fisioterapia na Vicente Moretti. E a minha mãe queria me matricular no colégio de lá, porque é colégio especiais, onde que só tinha pessoas com portadores de necessidade especial e tudo. Aí a minha mãe foi conversar com a diretora de lá. Aí a diretora falou para ela assim, mãe, posso te dar um conselho? Não matricula teu filho aqui não. Teu filho não é deficiente mental. A única coisa que ele tem é parte física. Agora, o resto, ele vai
ele vai ter que começar a aprender a desenvolver com as outras crianças. Aí a minha mãe foi procurando escola daqui, porque na época nenhuma escola da Redondeza aceitava uma criança com um portador de necessidade especial, não aceitava. Assim, hoje em dia já quebrou por causa do autismo, de outras coisas, mas antigamente era muito difícil, entendeu? Aí a minha mãe pegou junto com a minha ex-cunhada, foi lá na presidente e conversou com a dona Alice. Aí a dona Alice, não, a gente vai matricular ele aqui. Mas tinha um grupo de professoras que não queriam me aceitar. Aí a dona Alice chegou e falou assim, se vocês não aceitarem ele, eu vou dar parte de vocês no DEC. Acabaram me aceitando. E eu sou muito grata à dona Alice. Primeiramente, a instituição Presidente Roosevelt, por ter me aceitado, por eu ser portador de necessidade especial. A dona Alice, ao corpo de coordenadores da época, de diretores, muitas das professoras não estão mais aqui entre nós, entendeu? Então, tipo assim, se eu sou quem eu sou hoje, eu agradeço essa instituição chamada Presidente Roosevelt. Então foi assim, Presidente Roosevelt para mim foi uma escola. Literalmente. Em todos os sentidos. Por quê? Porque eu via as crianças correr para cima e para baixo, brincar de pique-esconde, de lutinha, e eu não tinha condições. E eu ficava sentado o tempo todo na cadeira vendo as outras crianças brincarem. E nessa escola morava um zelador que se chamava Seu Miguel. Seu Miguel e Dona Irene. E Seu Miguel, ele me conhecia desde criança, desde 3, 4 anos. E o filho dele sempre gostou de música. Então, onde que eu fui parar? Na música. Como eu disse lá no início, Deus faz as coisas certas na hora certa. Só abrindo um parênteses aqui, em relação a... Eu quero, assim, parabenizar, né, já para aquela época, a instituição Presidente Roosevelt. E quando você falou assim, Léo, que muitas professoras não queriam te aceitar, a gente está falando aí de... Tu tá com 44 anos? 44. Então, nós estamos falando aí de pelo menos aí 37 anos atrás. Por aí. Você com 7 anos de idade, Por aí. a idade normal para se matricular. Por aí. Então você vê que para aquela época, hoje, eu vejo que, de alguma forma, o mundo avançou, que existe até mais preparos, alguns professores especializados já na área. Sim. Para aquela época, eu falo que talvez os professores para aquela época, eles não quisessem aceitar, talvez não fosse nem pela uma repúdia ou pelo um descontentamento, era por despreparo e com medo de muitas das vezes eu não saber nem como vou lidar com isso. Então você foi o maior ensinamento para esses professores da época. Sim. E a diretora, parabenizar ela, Dona Alice, né, que foi lá e caminhou junto da adversidade que para ela não era nenhuma, nem para você, mas o que? A limitação estava nos professores para aquela época. Eles já eram limitados. Então, abrindo outro parênteses aí, que como nós falamos, queria que você falasse um pouco sobre isso. Como nós no início nós já falamos que você perdeu a sua mãe no parto, e você falou que a sua mãe foi lá e te fez a matrícula,
Eu achei muito bacana também quando você me contou a história de quem você teve como a tua mãe, que galgou contigo porque a tua genitora, por circunstância que nós não sabemos qual, ela não está mais aqui, ela não ficou mais entre a gente e te deu a luz, e depois ela te presenteou para alguém e você também ganhou um presente. Conta um pouco, Léo, dessa pessoa que virou, tipo assim, ela teve a essência da tua mãe, que eu achei muito isso eu vibrei muito com isso. Um detalhe, aí entra a gratidão de novo. Gente, isso é extraordinário, é gratidão mesmo. Eu Tá, agradeço muito a Deus pela vida do Léo, pela mãe dele. tá vendo como é que as coisas estão se encaixando? Vamos lá, vamos voltar à fita. Minha mãe, ela, não sei se tu conhece aqui o Charles, Lúcia. Conheço? Minha mãe morava ali, por quê? Porque o pai do Charles, o falecido seu João, além dele ser barbeiro, Deus que eu tenho um bom lugar, ele alugava as casas. Então, o que acontece? A minha mãe foi morar ali com o meu pai. Rapidinho, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tudo que é ao vivo é assim. Show, tá bom. Essa história tem que ficar registrado. Minha mãe veio de Minas, mas eu vou contar mais ou menos o que eu sei, o biógrafo dela. Minha mãe era mineira, veio de Minas com meu pai. Eu acredito que ela deveria ser um tipo de pessoa assim, não tinha muito estudo, era uma pessoa Uma boa. pessoa simples. Simples para aquela época. E vieram por Rio de Janeiro. Simples, mas honrada, né? Sim. Aí alugaram um quartinho ali e tal. Aí ela pegou, ela era muito querida por aqui, muita gente até hoje fala dela, da importância dela e tal. Então ela tinha minha mãe de criação como amiga, de uma tal forma que a minha mãe, quando viajava, deixava a chave da casa na mão dela. Para tu ver o vínculo de amizade que ela tinha. Então, minha mãe se tornava amiga das minhas irmãs, amiga de todo mundo e tal. Aí um dia ela apareceu grávida. Aí, como ela tinha eclâmpsia, ela sofria de eclâmpsia. Eclâmpsia hoje em dia seria aquele de respiração, bronquite. Aí um dia ela conversando com a minha mãe falou assim, eu não sei quanto tempo que eu tenho de vida não, mas essa criança que está aqui na barriga não é minha, é da Silônia. Estou te dando para você criar. Mas a minha mãe não levava fé. Fala assim, pô, para com isso. Tu vai viver mais 100 anos. Não vou viver não. E eu acredito que vai ser no parto dele que eu vou me a óbito. Meu Deus, que isso, irmão? Isso aí tu não tinha me falado. Sim. Gente, Léo, que história, cara. Aí começou a ter vários problemas. Aí chegou num dia, passou mal, foi pro óbito, teve um problema de eclâmpsia. Aí na hora do parto começou a ter problema, acabou falecendo. Entendeu? Me tiraram poucos minutos que ela veio a óbito. E meu pai verdadeiro falava que ele não queria. Ele queria,
queria e não queria, tipo assim, queria, mas só para jogar no mundo. Aí a minha mãe chegou e falou assim, já que você não tá fazendo muito caso dele, então não quer me dar ele de papel passado, não? Aí ele falou, tá, bora, vamos no cartório, eu passo ele pro nome de vocês. Aí foi o meu pai, minha mãe na época adotiva, e ele pro cartório, até com a ajuda do falecido seu Toninho. Não sei se você chegou a conhecer o pai do Tony. Pai do? Tony, que morava aqui, ele trabalhava no cartório, Ah, sei quem é, pô. Sei. entendeu? Aí foram lá, me passaram para essa pessoa que me cuidou de mim até no final da vida dela. Agora olha só que extraordinário. A sua mãe, a genitora, qual que é o nome dela, Léo? Por incrível que pareça, o nome dela se chamava Maria. Maria. E ela falou para tua mãe adotiva que você já seria dela. Sim, sim. Cara, isso é algo assim, quer dizer, inexplicável, gente. Essa coisa do ciclo, tempo e gratidão. Então, olha que, Léo, eu estou falando, a tua história, ela é inspiradora. Tem várias situações, porque você, com a tua história, pode estar representando, pode estar sendo voz para muitas pessoas que têm uma história muito parecida. Sim, vários. E avançando para isso, para o que você falou, porque, gente, não sei se vocês entenderam o Léo falando, que ele recebeu limitações, que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia ter, não ia conseguir ter parte cognitiva para o aprendizado. E só para vocês entenderem que depois que o Léo se formou na Presidente Roosevelt, muitas pessoas entendem que o Léo, eu achei isso incrível, tá, Léo? O Léo tem dificuldade na fala. E aí o Léo, só para poder sacanear, vamos ao português claro. Para poder sacanear, o Léo se formou em produção fonográfica, naquilo que todo mundo falou que ele tinha dificuldade. Ele se formou. E o Léo, já estou avançando, Léo, até porque a tua história é muito longa, e eu vou fechar com aquela outra situação daquele episódio que deixa aqui que daqui a pouco eu vou chamar esse episódio que tu já sabe qual é. Mas a tua formação, Léo, porque tu acabou se formando naquilo que você seria limitado. E o Léo conversando comigo, não sei se vocês conseguem perceber aí, atrás dele, tem um monte de vinil, né? Que para muitos conhecia como LP. Isso daqui é proposital, tá? Tá? Então, para quem não lembra ainda, tudo era assim, né? No passado, né? A música era dessa forma. E é interessante que o Léo falando para mim, que quando ele começou a dar os primeiros passos dele, que ele falou que ia ser DJ, principalmente tocando vinil, muitos não queriam deixar ele pegar nos vinis e nem nas suas rádio vitrola. Sim, porque sim. falava que o Léo, por causa da dificuldade dele, ia quebrar a agulha. Sim, aí que volta. Isso é extraordinário, cara. Não. E o Léo hoje é um dos DJs aqui da nossa região, um dos DJs mais respeitados. Você que nos conhece, você que não contrata o Léo aí pra tua resenha, tá perdendo Não. da galera fazer a resenha detalhe. e balançar os esqueletos com o Léo no comando. Aí tem um detalhe, tá? Que. Peraí, Léo. Tem um detalhe. Né? Não, peraí. Aí tá. Aí volta na questão da Presidente Roosevelt. O filho do zelador, ele começou também com o negócio de DJ.
Aí o que acontece? Ele montou uma equipezinha, aí, opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aí o que acontecia? Às vezes eu ia assistir aula, às vezes eu ia pro professora, posso beber água? Ela pode, que nada, eu ia lá ver os discos que ele pegava. Já era a tua paixão mesmo, né, Léo? Porra. Aí entrava lá no quarto escondido, não, via ele lá escutando os discos lá mexendo. Aí quando o pai dele, a mãe dele via, me botava pra correr, vai, porque tu tá no horário de escola, te deixa eu ficar aqui. Ou senão, tipo assim, quando não tinha nada, eu tinha uma tia que morava quase em frente à escola. Eu criava pretexto para ir na escola. Eu falava, pô, mas me leva lá na minha tia. Mas que nada, eu chegava lá, só dava um beijo na minha tia, atravessava a rua, ia para a escola para aprender, né? Pô, conviver com ele. Por isso que eu sempre falo, cara, que o Fábio GM, muitos conhecem como Fábio GM. Eu sou muito grato a ele porque ele foi a única pessoa que acreditou em mim. Ele foi o teu mentor? Foi meu mentor. Nesse segmento de ser DJ? Sim, foi meu mentor. Foi uma pessoa que me orientou. Valeu, Fabinho, rebentou. Que me ajudou, que me ensinou tudo, tanto em matéria de disco, aparelhagem, como ligar a aparelhagem, na questão das mixagens. Assim, se eu sou o que sou hoje, sim, mas eu agradeço a ele. E foi por isso que você, depois que você começou a conviver com isso, que você tomou o gosto realmente pela música, pela mixagem, por isso que você se disponibilizou para fazer a faculdade de produção fonográfica? Sim, porque desde criança eu já gostava de música. E quando eu aprendi essa técnica de mixagens, de mix, essas coisas assim, eu comecei a me interessar o que realmente acontecia por detrás. Era uma produção, como era gravado, como era pressado, entendeu? Os bastidores. Então, graças a Deus, eu consegui sentar numa sala de uma universidade, Estácio de Sá, e quem me deu aula foi o Maestro Bahia. Outra pessoa que eu sou muito grato. Que fera, hein? Ó, gente, é o que eu falo, né? É ou não é inspirador a história do Léo? Sem limite. Sem limite pra sonhar, né? Tem uma música que é Sem Limite pra Sonhar, não tem? Sim, não sei quem é o nome dela. Não tem uma música que fala Sem Limite pra Sonhar? Eu acho legal, cara, porque a música, além de ela transformar as pessoas, quem se envolve com a música, que é o artista de alguma forma, né? Ou ele é o compositor, ou ele é o intérprete, ou ele é o produtor, enfim. Eu costumo falar que todos que trabalham com a música, Léo, tem a magia, porque quem trabalha com música são agentes de transformações da vida das pessoas. Porque, você reparou, Léo, às vezes o cara chega numa festa, aí você vai estar lá, vai tocando, você como DJ, eu falei isso pro Cláudio naquele dia, Claudinho, que é um grande amigo nosso, que é o rei do karaokê. Daqui a pouco Léo vai estar, ou se o Léo não postou, vai postar. Não, já estou postando. Alguns vídeos do Cláudio. O cara é muito cheio de talento. A gente estava falando isso como o Claudinho, né? Muitas vezes uma pessoa chega numa festa e tu não sabe como é que tá a vida daquela pessoa.
você, Léo, que é um cara que toca, muitas das vezes uma pessoa pode chegar e você, vamos supor que naquele dia, de 20, 30, 50 pessoas, 60 pessoas, 100, 200 pessoas que estavam no evento, vamos supor que dessas 200, 300, 500 pessoas, tivesse uma que não queria viver mais. E você, sem saber, pode pegar um vinil, botar lá no teu aparelho, e aquela música que através do teu trabalho vai tocar, pode tocar a alma daquela pessoa, o coração daquela pessoa, e a pessoa ter uma reconstrução da sua mente, e em vez de ela querer, até muito momento ela poderia estar no momento de querer se suicidar, ouvir uma canção e ela se transformar com aquela canção e aquilo passasse, volta o que a gente estava falando, o ciclo, Léo, através daquela música, ela pode renovar o ciclo da sua vida. Olha o tempo de novo, Léo, através do teu trabalho, tu pode botar uma música, por isso que eu falo que é um agente de transformação, e você ser um canal de tocar uma música que através daquela música pode mudar o ciclo de vida daquela pessoa. Sim. E aí a partir daquela data a pessoa pode começar a manifestar o quê? Gratidão, porque naquele dia a pessoa estava bem alimentada, ela tinha jantado, ela tinha almoçado, ela tinha dormido na melhor cama, não importa o que, mas ela tinha fome, Léo, ela tinha fome de vida, ela tinha fome. Tá vendo como é que as coisas estão se encaixando? Então, volta lá, fome e saciedade é subjetivo. Então a pessoa naquele dia ela poderia ter sido alimentada, ela poderia ter dormido na melhor cama, a conta dela, ela poderia ter, passar Pix de qualquer valor para qualquer pessoa, mas ela não queria mais viver, Léo, porque ela estava com fome, Léo. Vou te contar É extraordinário ou não é, Léo? Vou te contar um detalhe. Eu estava trabalhando, tomando conta de casa. E eu já estava com esse objetivo do podcast. Eu tenho até que mandar uma mensagem para ele. Não tem me respondido não, mas vou pegar ali na cor. Eu estava vendo que ele é psicólogo. Aí a gente ficou 3 horas conversando ali na esquina e falando assim, não vou falar que a palavra, tá na hora de você botar para fora o que você tá aí dentro. Tá na hora de você abrir a sua boca, falar tudo que você tem, porque tem muita gente querendo ouvir sua voz. O que tu tá fazendo, cara? Tu tá perdendo o teu tempo. Tu tá deixando a vida te engolir, ao invés de você começar a ser porta-voz de mudança de vida para as outras pessoas. Pô, ele me deu meia hora de bufetada, filho. Você tem história para contar. E a tua história vai mudar a vida de muita gente. Então, Léo, porque de alguma forma, Léo, a tua história por si próprio já é transformação, pela superação de quem você é como Léo. E talvez você porque ele, na verdade, Léo, ele despertou em você a força que você sempre teve. Sim. Só que você precisava de um empurrão. Você precisava externar isso. Sim. Por isso um agente de transformação. Você é um canal. A gente, num momento, quando a gente começou conversando sobre o projeto, sobre esse podcast, a gente falou de uma soberania. A gente falou que existe algo maior do que nós. E esse algo maior que nós temos como o Altíssimo em nossas vidas, tem você, com a tua história, o agente de transformação de outras pessoas. Então, esse amigo aí, que era o psicólogo, ele não errou. Abra a tua boca, irmão, e seja esse canal. Mas sabe o que acontece, ô Simas?
tem pessoas que têm medo de abrir a boca. Eu tive um período na minha vida que eu tive medo de abrir a boca. Então, tipo assim, a Cláudia sempre falava, cara, não fica quieto não, bota pra fora o que você tem, o que você sente, entendeu? Mas eu era uma pessoa muito receada, eu era uma pessoa muito tipo assim, não, entendeu? Então, chega uma hora na nossa vida que a gente vai se despertando de certas coisas. E uma das coisas que tem me despertado muito é abrir a boca. Porque, desculpa até o termo pejorativo que eu vou falar. Tem muita gente falando besteira, cara. Tem muita gente falando coisa que eu... Ontem eu até estava conversando com meu colega, eu falei assim, cara, eu passei o tempo todo na minha vida ouvindo que eu era imaturo, que eu não tinha noção das coisas, que eu tinha muitas coisas para aprender. Ah, você não tem experiência de nada, não. Cara, de uns tempos para cá, eu comecei a reparar umas coisas que eu falei assim, pô, eu já escutei isso tudo na minha vida. Mas as pessoas que falavam isso para mim agem pior do que eu. Léo, olha só. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, eu tô falando tipo assim, eu vou chegar onde que eu quero chegar. Pô, sim, mas pô, tu não tem. Pô, tu tem visão. Pô, tu tem dinâmica, tu tem determinação, tu tem tudo. Mas o que acontece? Existe algo que te bloqueia. E você tem que se superar isso. Mas tem. Vou dar um exemplo. Não sei se foi contigo que eu comentei sobre a questão do cego Jericó. Que para ele alcançar um milagre, ele teve que dar um grito, que o grito dele se sobressaiu. Foi, você falou sobre a multidão. A multidão, e Jesus conseguiu ouvir ele e conseguiu realizar o que ele queria. Isso daí não é só comigo, existem muitas pessoas que têm que dar um grito mais alto para alguém ouvir e chegar, cara, o que eu faço? Passa a palavra para você. Olha só, Léo, nós falamos sobre isso e a resposta você mesmo deu. E fica tranquilo que o que você falou aí é inerente a todas as pessoas, cara. Sim. Esse teu negócio de, que, pô, eu sou assim, eu sou assado, eu sou imaturo e tal. Cara, isso todos nós, né, gente? Todos nós passamos por esse momento. Sim. E outra sim. coisa, essa coisa de cronologia, de que isso é da idade ou isso é menos de idade, não. Isso é pessoal e intransferível. Tem pessoas de 80 anos que estão com comportamento em algumas áreas da sua vida como se tivesse 10. Tem algumas pessoas de 20 anos que estão com maturidade de pessoas que supostamente estariam com 50. Sim. Então, não existe nada absoluto sobre isso. Sim. Existe o dia após dia e também quando que isso vai terminar, Simas? Só quando a gente sairmos daqui desse plano, sabe por quê? Porque todos os dias e todas as áreas da nossa vida tem alguma coisa que nós ainda não amadurecemos. Sim, isso é verdade. Agora, quando que isso acontece, essa maturidade? Quando nos permitimos e quando nos disponibilizamos para essa permissão. Porque não é só permitir, Léo, é nos disponibilizarmos para essa permissão. Porque muitas das vezes a gente não se disponibiliza para o aprendizado. E às vezes, e um outro detalhe, né?
É o medo de experimentar o novo. Parece que a pessoa tem medo de experimentar o novo. Eu falo assim, mas eu botei uma coisa no meu coração, que no ano de 2024 eu vou experimentar o novo. O novo que eu quero dizer é o seguinte: tudo que eu era fechado antigamente, em 2024 eu quero se abrir, se arreganhar. Questão de relacionamento, questão de financeira, questão de saúde, questão de bem-estar. E isso daqui está sendo um ponto de partida para as coisas que realmente eu quero para a minha vida. Olha só, é interessante o que você está falando, porque isso é inerente a todos nós. Por quê? Sim. Eu estava conversando com a minha esposa, e conversando com a minha filha também, a gente trocando algumas ideias. Minha filha, por acaso, ela está fazendo psicologia. E a gente estava trocando umas ideias, e todos os psicólogos falam isso, né? Parece que é chover no molhado, parece que é redundante, parece que fala a mesma coisa. E depois que eu comecei a entender dessa forma, ficou mais fácil. Realmente, gente, para cada área da nossa vida, nós temos uma caixinha. E enquanto a gente não aprende a organizar cada caixinha da nossa vida, a gente fica patinando. Fica. Porque, veja bem, muitas das vezes você tá com a tua caixinha da tua vida financeira organizada. Pô, tá tudo certo. O que eu tô fazendo? Tô na minha área, que eu sou comercial, poxa, eu tô vendendo mais, e pô, isso eu tô monetizando mais, pô, tá show de bola. Mas na minha área afetiva, a minha caixinha tá desorganizada. Na minha área paterna, estou realizado. Na minha área de afiliação, eu estou em déficit. Na minha área do meu relacionamento no meu trabalho, minha caixa, pô, estou bem pra caramba no meu relacionamento interpessoal com meu chefe imediato. Mas no meu próprio trabalho, estou com dificuldade, estou com a minha caixinha do meu relacionamento interpessoal com o meu amigo que eu preciso dividir e compartilhar meu trabalho com ele. Eu tenho dificuldade porque ele é subordinado a mim, mas eu tenho dificuldade de falar para ele assim, poxa, me ensina isso aqui, porque você vai se sentir menos. Cara, então, você vê como que é complexo e que não existe nada absoluto, Léo, porque em alguma caixinha da área da nossa vida, Léo, ela precisa se organizar. E para isso, nós precisamos nos permitir e nos disponibilizarmos para o aprendizado. Então, estou muito feliz, gente, de estar fazendo esse bate-bola aqui com o Léo. Agora, Léo, para fechar, pelo menos esse primeiro ciclo do teu podcast, eu queria salientar uma coisa aqui e tocar numa coisa que me chamou muita atenção. E quando o Léo falar sobre isso, algumas pessoas que conhecem o Léo, talvez vai lembrar desse episódio na vida do Léo. Que, pai, eu fiquei assim, depois que eu tinha ouvido falar, mas depois que a gente bateu um papo, Léo me mostrou o vídeo, eu fiquei mais perplexo ainda. Então, muitos sabem que foi ano passado isso, Léo? Não, Tem foi 2020, em 2020. 20? Se eu não me engano, 21. foi 21 para 2022. Aconteceu um episódio com o Léo que eu achei muito, cara, muito, chega a ser, hoje é cômico, mas pro momento do Léo eu creio que foi muito constrangedor, mas hoje a gente está até rindo sobre isso. O Léo me falou assim, mas tu sabe o que aconteceu comigo e tal? Aí ele me mostrou o vídeo e tal, eu falei, pô, Léo, soube sobre isso aí, mas eu falo particularmente que eu não tinha observado isso e não tinha dado tanta importância, né? Você me perdoa sobre isso. Eu não tinha dado tanta importância o que aquilo era. E na verdade, quando a gente bateu o papo, aquilo que representou para você. E depois eu tive uma leitura do que isso também, do que isso teria se transformado socialmente.
Certa vez o Léo, como ele é DJ, todo mundo já sabe, o Léo parece que tinha ido em algum local. Eu vou falar, Léo, depois tu vai falar do teu jeito, tá? Eu tô aqui sendo um porta-voz. O Léo falou que tinha ido fazer uma festa e acabou lá o evento e tal. O Léo falou, tu vou embora. Foi isso, Léo? Aí parece que o Léo pediu um Uber moto, ou algum amigo dele, ele ligou para algum amigo que tinha uma moto. Só que o Léo, ele estava dentro da comunidade. E aí, Léo falou assim, esse amigo chegou, o Léo, vou ser muito breve, subiu na moto com um amigo para poder tomar o destino de vir para casa. Só que o Léo estava com um pedestal, né? Que é o que bota o microfone. Quem não conhece, sabe o que é um pedestal? Eu também não sabia, Léo me explicou. Que coloca o microfone. Só que esse pedestal, ele parecia um fuzil. Tinha o formato dele, parecia com um fuzil. E o Léo, quando estava na moto, que começou a caminhar na moto com esse pedestal, ele foi abordado por 2 policiais, né, Léo? E os policiais... Eu tô de cabeça baixa, não é por nada não, porque eu tô compartilhando aqui. Tô deixando ele contar depois. E foi muito engraçado. E Léo falou que os próprios policiais estavam filmando ele. E eu vou deixar o Léo contar, porque eu dei início sobre isso tudo, porque eu achei cômico para a época, mas depois teve uma situação muito social, que eu fiz uma leitura para o Léo, e a gente falando de, mas Léo, tu viu o que isso representou socialmente? E eu pude perceber, cara, que o Léo, ele foi, por ele estar vivendo aquele momento, ele foi confundido como um meliante. Essa seria a palavra. Pô, logo eu, cara, rebeliante, caraca. Então, eu não bato nem barata e eu fui... Só que como ele estava, aquela coisa, cara, da interpretação do que você desconhece e você acha. E aí, resumindo, o Léo foi confundido como um meliante. Fazer o quê, né? Que ele estava portando um fuzil e saindo da comunidade. E então ele estava como se fosse uma pessoa que estivesse portando um fuzil e que estivesse fazendo uma ronda dentro da comunidade. Aí eu falei assim, Léo, você, já conversamos abertamente sobre isso, que você já tinha sofrido as tuas adversidades, que o outro te olha como uma pessoa diferente porque tu supostamente era um portador de necessidades especiais. Já tinha esse problema que as pessoas falam que você tem e que você não tem. Você já é negro. Negro favelado? Não, olha só. Portador de necessidade especial. Não. Supostamente negro. Não, olha só, não. Agora eu vou usar o vitimismo. Negro favelado, deficiente, só não sou o que eu vou falar aqui, que senão... Ai, nossa, você tem preconceito, não. Cada um faz o que você bem queira, sabe? Eu tô falando desse detalhe. Então foi o seguinte, vamos lá. Eu fui fazer fui levar um vídeo pro meu colega lá, não sei se tu conhece a Rustância. Conheço, pô? Para quem não conhece, Rustância fica aqui em Padre Miguel. Perto da igreja Padre Paulo. Isso. Era tarde da noite, aquele show que aconteceu durante a noite, eu fui filmar ele e tal. Aí ele falou, não, o show vai acabar meia-noite, tu quer ficar? Eu falei, não, porque amanhã eu tenho que acordar cedo de trabalho. Aí ele, pô, se tu ficar aí, a gente vai de Uber. Falei, não, vou descer a rua e eu vou pegar uma moto e vou embora. Aí tá bom, aí ele cantou a última música, guardei as minhas coisas e vim vindo pela rua. Era 11 e pouca, não, já era meia-noite já. Meia-noite. Aí eu atravessei o buraco de Padre Miguel, que muitos dizem que eu estava dentro da comunidade, isso é uma mentira. Aí
cheguei lá no mototaxista, eu falei assim, pô, quanto que tu cobra pra me levar ali perto do supermercado de Guanabara? Aí ele falou, me dá 5 pratos. Eu falei, tá bom, subi na moto, tava com o pedestal. Quando eu saí dali de Padre Miguel, perto do Brizolão Machandé, aí veio os policiais, para. Aí eu fiz assim, opa. Aí tá maluco tu levar e sair na moto? Pô, se fosse outra favela, tu já tinha tomado tiro e tal. Eu falei, cara, mas isso aqui é pedestal. Aí eu fui lá, desmontei. Aí, tá bom, pô, vai com cuidado e tal. Eu falei, tá, valeu, Deus abençoe. Aí quando chegou ali no crime de Padre Miguel, pra entrar naquela rua do... Sei, São Jean. Aí tá vindo de moto com o cara e tá vindo aquela sirene. Aí eu falei assim, pô, tem alguma coisa errada. Aí quando eu olhei pra trás, o policial filmando e querendo me botar de novo. Aí ele, tá vendo aí? Aí podia ter tomado tiro e tal, mas o que tu tá levando aí? Eu falei, caraca, cara, de novo? Tá de sacanagem. Aí ele, pô, tá vendo? Eu podia te dar um tiro e tal. Eu falei, caraca, tio. Chama de caramba, senhor. Pô, não falei que é um pedestal? Aí ele, pô, toma cuidado antes de sair de comunidade. Eu falei, caraca, cara, eu nem saí da comunidade. Caraca, eu tinha atravessado o buraco de Padre Miguel. Não, só abrindo um parênteses aí. Cara, e se tu tivesse saído da comunidade? Uma pessoa aqui dentro da comunidade, porque olha só, a gente tem que parar com isso. Quer dizer, você não poderia ser um cara que está saindo de dentro da comunidade, que você é um DJ, que você está portando um pedestal. Ainda que você estivesse saindo da comunidade, você era obrigada a provar, porque você é negro, porque você está saindo da comunidade, você estava com um objeto na mão que parecia um fuzil, ou seja, além disso tudo, você teria que provar aquilo que era improvável, porque alguém precisava te ver diferente como social. É isso que eu achei, gente, absurdo. É por isso que existe a hipocrisia do cara, é surreal, cara, é surreal isso. Hoje é cômico, a gente está rindo. Agora, pra encurtar isso aí, quando é no outro dia, o Léo, querendo ou não, ele viralizou, porque ele virou um vídeo. Depois, Léo, depois posta no teu Facebook, Léo. Não, vou. Porque o Léo virou um vídeo em todas, tipo assim, eu acho, se eu não me engano, foi na Globo, foi na Record. Mano, ó. Apareceu você. Apareci na Globo, na Record, no SBT. Apareci naquele bode casal. E qual era a manchete, Léo? Porra. Detalhe, aí no outro dia, aí eu fui trabalhar, né? Tomando conta de carro. Eu não queria contar pra ninguém, fiquei quietinho, no sirizinho. Aí, tô lá trabalhando, aí o meu colega, pô, Léo, tu fez merda ontem? Aí eu, merda? Como assim? Não entendi. Pô, o que aconteceu contigo ontem? Eu falei, tu é manchete do jornal. Eu falei assim, comigo nada. Nada, eu só fui. Ali tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele foi e me mostrou o vídeo. Meu irmão, fiquei branco. Só tu não sabia da tua manchete, Léo? A única pessoa que sabia na época era a minha vizinha, que Deus tem um bom lugar, e o filho dela. E o pior de tudo, que ela passou a madrugada toda me humilhando. Seu merda, tu podia ter morrido, seu merda, e tal.
E eu nervoso com aquilo na cabeça, imagina, depois daquela situação para dormir. Não, na verdade é o seguinte, Léo, a gente está até brincando assim, mas olha, gente, o negócio é tão sério. Tu imagine se esse policial, a gente tem que até de alguma forma parabenizar, por mais que ele tenha achado alguma coisa, se o cara não tem uma experiência a mais, e ele vai pelos impulsos dele. Sim, mas Léo, primeiro se ele dá um tiro no Léo, pelo achismo que aquilo poderia ser um fuzil, imagine se ele dá um tiro no Léo e depois saber que aquele era um pedestal. Isso ali eu vejo também a mão de Deus, Léo. De o cara, na noite, o cara não ter te dado um tiro. Sim, sim, tranquilo, mas... Aquele ditado, Léo, à noite todos os gatos mas são pardos, todos são pretos. Aí no outro dia, rapaz, eu vim correndo pra casa, aí eu chamei minhas irmãs, né? Antes que soubesse da boca dos outros. Falei, aconteceu isso comigo, quase que eu fui. Meu irmão, tá maluco, cara? Eu falei, dia, são fatalidades que acontecem. Caraca, cara, sem sacanagem. Naquele mesmo dia, tava no Cidade Alerta, aparecendo na região. Tu viralizou, hein, Léo? Caraca, em menos de 6 horas, cara, ele tava todo em mídia. Caraca. Aí, tipo assim, no outro dia, tô lá na casa do meu primo lá e tal. Aí o meu colega, o Firmino. Caraca, cara, tu tá famoso, tu tá tendo a Fátima Bernardes. Eu vou, a merda, vai se lascar. Bota aí no quarto, caraca, eu botei no quarto. Tava, na época era até a Fátima Bernardes. No encontro? No encontro, a minha cena, e tinha um cara lá que não tinha nada a ver com a história, contando a cena dele. Eu falei, caraca, por que ninguém me chamou pra dar esse depoimento? Quem sofreu fui eu. Gente, é surreal, ou seja, ele virou uma manchete, ele virou um destaque, e não teve nem oportunidade de você falar, gente, não quer me contratar para me mandar um rap aí no meu DJ? Mas vou te falar. No meu microfone? Mas vou te falar uma coisa, o Simas, meu colega até na época falou assim, pô, cara, aproveita esse momento aí, se lança como famoso e tal. Aí eu falei pra ele assim, cara, olha só, eu quero sim, não quero ser famoso, mas eu quero fazer um trabalho onde todo mundo possa assistir. Mas eu não quero ser desse jeito não, desse jeito trágico não. Eu quero fazer da maneira que eu sei fazer. Que é trabalhar com música, cultura e levar as boas mensagens para as pessoas que precisam, porque de palhaço já tem um monte. Um cara hoje bate no prego, pega um martelo, bota o prego na madeira, começa a batucar, grava um vídeo e já está ganhando milhões. Eu não quero isso, eu quero fazer um trabalho sério. Eu não quero levar isso como um meme, como coisa engraçada. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, no Brasil existe uma coisa que se chama viralatarismo. O que acontece? Eu vou usar um exemplo, o Enéas. O cara era o cancu, o cara era super inteligente. Mas o povo brasileiro tem a mania de pegar essas pessoas que são caricatas e transformar em piada. Um outro cara, o Mário Cautela, não é? Pô, um cara inteligentíssimo, o cara é um filósofo, um cara que traz... Cortella é diferenciado, né? Muito diferenciado. Pô, já tem um cara ainda pra ser nossa... Pô, pegando a imagem dele para ficar fazendo piada, tudo no Brasil, infelizmente no Brasil, tudo vira motivo de chacota. E eu não queria isso para minha vida.
Eu não queria. Ah, não. Chegar lá no programa da Fátima Bernardes no Luciano Huck segurando o pedestal, tipo assim, o pedestal, não. Não quis isso pra minha vida, não. Não quis, não. Eu quero ser reconhecido como trazer pessoas aqui que não tem voz lá fora. Aqui vai ser desculpa da expressão, vai ser um bêbado, um drogado, um homossexual, vai ser um pastor evangélico, um padre católico, vai ser o João da padaria, vai ser o Mário. O Babalorixá, Entendeu? né? Que tá aí, que tem a religião dele, que ele Entendeu? acredita afro. Ou seja, todo mundo tem que vir aqui e ter voz. Entendeu? É isso que eu quero. É isso que eu quero agora de palhaço. Mano, de palhaço tem um monte aí fazendo um monte de macaquice querendo aparecer. Léo, Léo, a gente tá aí batendo esse papo. Eu falo pra você que tô muito feliz, cara, sabe? Tô muito feliz de estar tendo a oportunidade de caminhar um pouco aí dentro da tua história. Sim. Não sei nem... Gente, é o que eu falo pra você, né? Através do Léo, eu quebrei essa distância da tecnologia. Tô conseguindo avançar aí para esses maquinários todo do Léo aqui, que para mim era muito difícil. Te agradeço, Léo, essa oportunidade de começar a perder o medo de ter a proximidade aí das máquinas, né, da tecnologia, que para mim era algo que me assustava muito. E me sinto honrado, Léo, de participar com você. Da minha parte hoje, tô feliz, como eu te falei. Espero vocês aí de casa, que são aí o público aí do Léo. Agradeço também a oportunidade de a gente estar interagindo aí nessa noite, né? Como o Léo falou, dia 23, né, Léo? Dia 22 de 22? fevereiro de 2024. Não, 22 de fevereiro de 2024. Para alguns, boa noite. Para quem vai ver no futuro, boa tarde, bom dia, né? Enfim, muito obrigado aí por ter tido essa paciência aí de ter nos ouvido. Eu creio que essa história do Léo edificou muitas pessoas, porque particularmente a história do Léo, ela me impactou muito, me inspirou, e conhecer o Léo e caminhar com o Léo está me ajudando aí na construção daquilo que eu preciso avançar. E como a gente conversou aqui, cara, tem muitas coisas na minha vida que eu preciso me permitir e me disponibilizar para o aprendizado, Léo. Muito obrigado, Léo. Assim, para encerrar o podcast, eu queria encerrar com um versículo bíblico de que diz que um ao outro ajuda seu companheiro e disse: esforça-te. O que eu quero dizer é o que eu estava conversando agora com o Simas em off. É mais fácil a gente descartar do que a gente pegar e tratar. Tipo assim, pô, aquela pessoa errou comigo, não quero mais ideia, a vida que segue, ela segue o caminho dela. E de uns meses pra cá eu tenho mudado essa visão. Por quê? Hoje essa pessoa pode até ser uma pedra de tropeço para você, mas vai chegar uma hora que ela vai ser útil na sua vida. E fala. Não, você, depois eu vou encerrar com... Então, tipo assim, a gente tem que ser bênção na vida das pessoas. A gente tem que ser útil na vida das pessoas. A gente tem que rir com que está triste, enxugar as lágrimas com que choram, dar comida para aqueles que têm fome e perguntar para elas o seguinte: o que você quer que eu faça por você? E a gente
se dispor a ajudar essas pessoas. É isso que o mundo precisa. Porque de crítico já tem um monte. De descartador, tu tem um monte. Tu abre o Cauê, tu abre o TikTok. Ah não, se não deu certo, deixa pra lá. Ah, fulano, se eu faço contigo, afasta dessas amizades. Ah, se o fulano é isso, eu faço daquela amizade. Então é hora da gente começar a tratar essas coisas. Porque eu já fui assim. Pra mim todo mundo era falso, era cobra, isso, aquilo, outro. Até que um dia eu caí na real e falei assim, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que o problema não são as pessoas, o problema sou eu. Aí eu comecei a me tratar. Antes de eu chamar alguém de falso, eu tenho que ver quem sou eu. Porque a gente somos tratados na medida que a gente trata. E eu não estou mais em época de descartar a pessoa. Eu posso dar um tempo para ela se tratar ou para ele se tratar, e lá na frente a gente senta como adulto e resolver o que tem que ser resolvido. E eu estou nessa fase da minha vida. Ah, não quero lidar com ele não. Tudo bem, é o direito que tu tem. Mas vai chegar um dia que Deus vai permitir que a gente vai se encontrar e sentar para conversar. Eu creio nisso. E já aconteceu várias vezes isso na minha vida, de eu chegar e falar, eu nunca mais vou ajudar aquela pessoa, e Deus falar assim, como é que é, meu irmão? Não vou ajudar não, porque ela só me fez isso. Deus fala, vamos ver então. E lá na frente Deus fala, agora você vai fazer o que tem que ser feito. E eu cuidar dessa pessoa. Pode falar? Trazendo aí o fechamento do que a gente começou, que foi falando sobre gratidão, eu queria trazer tem um versículo também diz, Léo, biblicamente aí, que o amor tudo suporta, né? Sim. E eu queria agradecer a todas as pessoas que dentro da sua leitura e da sua visão, que ela entende que é o amor, que manifesta o amor e Deus na vida das outras pessoas. O exemplo, uma pessoa que ela tem a religião dela, que ela está no budismo. Eu queria agradecer esse mestre aí do budismo, que se ele manifesta amor, Léo, gratidão. Sim. Eu queria agradecer ao meu primo, que dentro da visão dele, da leitura dele, é um babalorixá, que muitos conhecem aí também como Pai de Santo, né? Te agradecer, meu primo, porque as coisas que você às vezes conversa comigo manifestando amor. Quero agradecer uns amigos que eu tenho, pastores evangélicos, que manifestam sempre uma palavra de amor. Eu quero agradecer ao amigo que é judeu, que dentro de conversando manifesta o amor. Eu quero agradecer a minha prima, aos meus familiares, a minha tia Carmen, que é uma grande beata, que é católica, ela, uma senhora hoje de 80 anos. Tia, muito obrigado pelas suas palavras de amor. Enfim, a gente quer aqui acabar com essa intolerância da religião. Aqui o amor tudo suporta, e de alguma forma, como você crê, como você se manifesta o amor. Não é na simbologia religiosa, não é sobre aquilo que você acredita absoluto para você. Manifesta isso com os teus sinais, manifestando amor. E para encerrar, tem o padre Fábio de Mello. Eu estava vendo uma palestra dele falando sobre amar quando não, além da inutilidade.
Ou seja, o que ele expressou com isso? Você, enquanto você é uma pessoa, ela tem alguma coisa para te dar, Léo, é muito fácil você falar que ama, porque há uma troca. Agora, ele ensina numa mensagem dele, que eu sempre gosto muito de ouvir, amar apesar de. Imagine que tu tem um irmão, ou tu tem uma esposa, você tem um marido, você tem um filho, você tem uma mãe. Quando dentro de qualquer tipo de relação, alguém não ser mais útil para você, aí é que você vai começar a amar. Exemplo, você pode ser um casal, vice-versa, já teve momentos muito felizes com a tua esposa, você pode ter sofrido uma doença, e você passeava muito, levava ela para sair, levava ela para desfrutar de muitas coisas que você sempre fez na vida, do teu trabalho, e você foi acometido de uma doença. E talvez ali você não consiga mais dar um prazer para ela, você não consegue mais viajar com ela, e nesse momento você não tem mais utilidade. E aí manifesta o amor da tua esposa. Ou pode acontecer isso, o marido para a esposa, ela passar pelo ser acometida de uma enfermidade, e ela talvez não esteja mais se disponibilizando como uma mulher para ele, mas aí é que vai começar, porque naquele momento parece que nenhum do outro, o teu filho não tem mais utilidade para você, por alguma coisa, a tua mãe, mas é aí que vai começar o amor, Léo, que é o amar apesar de. Apesar de você hoje não me dar mais aquilo que você sempre se disponibilizou, agora começa o amor. Porque quando o outro começa a manifestar a sua inutilidade, é que começa a se manifestar o teu amor. Então, por isso que o padre Fábio de Mello fala, é o amar apesar de. Apesar das adversidades, eu te amo, eu quero caminhar com você. Nesse momento que você, supostamente para mim, é inútil, mas eu quero te amar, porque agora que eu quero caminhar contigo, isso para mim, independente das religiões, seja o Babalorixá, seja o budismo, seja o catolicismo, seja o pastor evangélico, né, seja o judeu, não importa. Ninguém amar apesar de, porque para mim a maior alegria dela é o amor. E o amor quem dá para mim é aquele que é soberano sobre todas as coisas. Então, ninguém explica Deus. Amor não se explica, Léo. Amor, para mim, se vive. Obrigado pela oportunidade, Léo. Você tocou numa coisa que eu lembrei da minha... Eu sempre lembro dela, sempre. A gente tinha os nossos atrizes. Não é porque que ela morreu que eu estou transformando ela em anjo. É porque ela me ensinou muitas coisas. Aí um dia eu estava conversando com ela. Aí eu falei para ela assim, sabe por que eu gosto de você? Aí ela, por quê? Eu falei, porque tu não tem nada para me oferecer. Ela, mas eu tenho minha amizade. Aí eu repeti. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Tu não tem nada para me oferecer. Por isso que eu gosto de você, e aonde que eu estiver, você vai estar do meu lado. Por mais que as pessoas te joguem lá embaixo, eu quero ser uma pessoa que te pegue pela mão e te bote para cima. E isso daí foi no decorrer da vida dela. Infelizmente a gente teve que se separar assim, cada um para o seu lado, para obter mais amadurecimento, e ela acabou ficando doente, cometida de câncer. Por isso que eu falo do ciclo. O ciclo só termina quando a pessoa morre. Ficamos 3 meses sem se falar. Ela batendo cabeça dela em um monte de lugar, com as amizades erradas, ela.
Até que um dia ela caiu doente de cama. Quem que ela mandou chamar? O Léo, Tu tá entendendo agora o que eu quero dizer? Quando eu falo essas coisas, não é porque, mais um coche, que a moda hoje em dia é coche, né? Falou palavra bonita, não. Eu não estou falando de coxa, eu estou falando daquilo que eu vivi. Mandou me chamar, desceu rasgando. Aí, caraca, e agora? Pô, Léo, preciso de você, cuida de mim. Falei agora. Léo, amar apesar de. Exatamente isso que se manifestou. Entendeu? Foi aqui, minha irmã também entrou aqui e foram 36 dias no hospital. São Carlos Odontologia. Eu ia lá, ficava com ela, levava mensagem de alegria, fazia ela rir. Tinha dia que eu fiquei dormia no hospital com ela. Quando eu não dormia, eu ia lá, ficava um pouco com ela, eu vinha em casa, fazia o que tinha que fazer e voltava para lá. E era não era da minha família, nunca tive relacionamento íntimo com ela. E chegar no final, Deus permitir que eu entrasse na vida dela de novo para fazer o que tem que ser feito até o final da vida dela. Léo, o amor tudo suporta. Amar apesar de. Entendeu? E é uma mensagem que eu quero levar pro resto da minha vida, filho. E eu passei por outra situação que não veio ao caso aqui, de relacionamento, mas eu coloquei no meu coração, não adianta. Eu vou bater pezinho aqui, ela vai bater pezinho lá. Eu vou escutar besteira aqui e ela vai escutar besteira lá. Pô, sai dessa, esse moleque não quer nada pra você não, seu tiozão. Mas Deus vai permitir lá na frente que a gente já nos encontramos 2 vezes. Deus vai permitir mais uma vez para Ele mostrar, tanto para mim e tanto para essa pessoa, o que Ele pode fazer. Vou repetir. O ciclo só que se quebra quando a pessoa morre. Não adianta. Vai passar dia, mês, ano. Eu vou bater cabeça em outros lugares, ela vai bater cabeça em outros lugares, mas eu creio que Deus vai permitir de novo que a gente vai se reencontrar e Ele vai permitir que eu cuide dela e ela cuide de mim. Verdade, Léo. Eu queria manifestar aqui a todos aí, Léo, gratidão aí pela tua vida, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Um beijo no teu coração, meu irmão. Selmi, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz e eu quero fazer desse podcast 1 ou 2 vezes na semana ou todo dia. Mas eu quero que o meu podcast seja bênção na vida das pessoas. Uma das coisas que eu mais quero agora é ser instrumento na mão de Deus e levar mensagem de transformação para as pessoas. Amém. Tá terminando aí mais um projeto TRBA Podcast. Hoje a Vera, hoje dia 22 de fevereiro de 2024. Mais uma vez eu quero agradecer o Simas por estar me dando esse suporte maravilhoso. E vocês me seguem aí no
Projeto TRBA Podcast no Kawaii, no TikTok, no YouTube, no Instagram, em todas as mídias sociais. Também, daqui a alguns tempinhos vai ter também assim, mas TikTok, Facebook, Instagram. E vamos fazer um trabalho de transformação. É isso que o mundo precisa, de transformação. Tamo junto, Léo. Obrigado. Obrigado aí a todos pela participação aí e essa noite abençoada entre nós.